Gente, eu adoro, eu tenho que escrever. Porque eu não tenho dificuldade. Você acha barato? Você fala barato? Não gosto de barato, não. Quem já defendeu 40, 50 verbetes tem a mesma... Tem? Tem. Eu fico tranquila, até que eu fico tranquila. Essa pressão na hora. Gente, é aquela, você vai entrar no palco. Não, mas não é pressão, não, porque os amparadores já estavam comigo desde manhã, eu estava tranquilinha com eles. Não é, a pessoa fica ansiosa. Vai abrir as cortinas. Gente, mas tem uns amparadores que ficam acompanhando, né? É amparador daqui do trabalho, né? E é impressionante, né? Como que é bacana. Miga, você tá aqui no verbete. Todos eu vejo, eu consigo identificar. Vou te contar que você tá aqui no verbete. Tá numa das partes aqui que se alguém perguntar, eu falo. Se não perguntar, eu falo também. Você vai falar de mim. Teu nome não tá aqui, mas tá encriptado. Encriptado, tô achando ótimo isso. Eu já te contei essa vivência que eu tive contigo. Cadê ela? Fatologia onde? Acho que tá na parafatologia. Não sei onde é que tá, mas é de radar parapsíquico. Lembra que eu estava indo lá para Itamédia, eu te encontrei lá, e eu fui pensando, me conectei contigo, Lembra disso? Lembro. Eu pus em algum lugar aqui, não sei aonde. Se alguém achar, depois me diga. Essa é você, tá? Essa sou eu. Tá vendo? Viu? Tem muita gente aqui. Imagina, porque a gente vai vivenciando, né? E isso se transforma depois em texto, né? Em gestão. E como é que é? Você pergunta no começo por que escreveu esse negócio? Eu vou perguntar por que você... Eu fugi minha roupa, que foi por mês eu me fugi. Por que você escolheu esse tema, não é? Não era bem nem esse tema, era outro, mas daí está escrito aí no papel. Não é? Aí eu mudei. Tem que usar a técnica da Dulce. Vamos usar A Dulce fala assim, você lê, a Dulce fala assim, você tem que saber ler todo verbete. Definição, sinônimo, antonímia, patologia, depois a frase plástica e Quando você não lê inteiro. Quando você não lê. Eu também faço isso. Tem umas sessões que são... Claro, você não pode deixar de ler. Ela tá no meu verbete. Tá vendo? Essa aqui tá no meu livro. De profilaxia. Ela tá lá dentro. Me ajudou pra caramba. Nem sabe por isso, vai ser só sentir. Então, como é que você vai escrever o seu, hein? Essa é assim, a coceira da vez, entendeu? Ela sentadinha que ela vai sentir uma coisa. Não, nem falo. Quando eu sento aqui, eu fico querendo escrever uns 20 verbetes. Vem aqui todo dia. Não é? Só que aí, assim, atualmente estou engolida com as atividades. Essa que é a vida diária, assim, eu não engolido. Não, pior foi quando o Valdo, uma vez eu fui conversar com ele, das últimas conversas que eu tive com ele, o Valdo falou pra mim assim, você registra muita coisa, né? Eu falei, registro. Ele falou assim, você tem uns 3 livros. Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, dia 1º de novembro de 2017. Esse é o verbete de número 4.289. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 10 máximos. O tema de hoje é parapsiquista sempre aprendente. A especialidade é a parapercepciologia e a verbetógrafa é a Rosângela Piccoli, que é graduada em nutrição, graduanda em psicologia, já graduada em psicologia, docente de conscienciologia desde 2006 e tenepsista desde maio de 2012. Vou arrumar aqui. Definologia. O parapsiquista sempre aprendente é a consciência intrafísica, homem ou mulher, dedicada ao estudo, pesquisa e vivências da parapercepciologia, priorizando o desenvolvimento contínuo do autoparapsiquismo técnico, lúcido e interassistencial. Na pensenologia, o holopensene do sempre aprendizado parapsíquico,
a pensenidade focada no desenvolvimento do autoparapsiquismo, o abertismo pensênico às para-realidades, a diferenciação pensênica prioritária ao autoparapsiquismo interassistencial, a pensenosfera atratora de parapsíquicos. Na fatologia, a organização e disciplina da vida humana conscienciológica, os cadernos ou blocos de nota de fácil acesso para o registro, o levantamento de hipóteses das ocorrências parapsíquicas, a satisfação íntima na conquista da habilidade parapsíquica interassistencial. Na parafatologia, a valorização das parapercepções, o desenvolvimento da autocognição parapesquisística, o aprendizado contínuo do parapsiquista sempre aprendente através das vivências parapsíquicas, o avanço pessoal na escala evolutiva das consciências, evidenciando o aprimoramento do parapsiquismo cosmoético. Chamamos atenção aqui na parafatologia, porque tem muita coisa para a gente estudar nessa área aí, vale a pena a gente ler depois com calma. Aqui na acabativa nós temos autodiscernimento parapsíquico, autoparapsiquismo avançado, consim sempre aprendente, escala das parapercepções, sinergismo para perceptibilidade, cosmoeticidade. Ser parapsiquista sempre aprendente é condição indispensável ao intermissivista interessado na consecução da autoproexis, qualidade sine qua non para a evolução consciencial exitosa. Você, na escala de 1 a 5, se caracteriza em qual condição parapsíquica? Quais investimentos realiza nessa época de fartura de recursos para o desenvolvimento do autoparapsiquismo? Essa é uma pergunta-chave, né? Época de fartura. Bibliografia específica, nós temos aqui 2 itens. E na mega-análise da equipe, autoparapsiquismo, estudo, autolucidez, autodiscernimento, autovivência, evolução, para-realidade, organização, disciplina, registro, autocosmoética, paradidática, autoparapercepciometria, exteriorização, energia, para-informação, extrafisicologia e parapercepciologia. Então, para começar, nós vamos passar a palavra aqui para a Rosângela, a gente vai perguntar para ela, né, o porquê do verbete, para você dar uma contextualizada no assunto. Obrigada. O tema inicial que eu estava desenvolvendo era sobre sensibilidade parapsíquica. Daí, na época, eu recordo que ele já tinha como definição de algum outro tema de verbete. E nisso eu queria aproveitar o que já tinha escrito a respeito do assunto de sensibilidade parapsíquica. E nisso, conversando com o Luiz Espósito, ele me ajudou, né, nessa ideia do sempre aprendente, do desenvolvimento do parapsiquismo sempre aprendente. E nisso eu modifiquei o tema para parapsiquista sempre aprendente e consegui desenvolver mais essa temática. Então, eu digo que esse tema, ele é uma autoprescrição, né? Primeiro, no meu caso, né, eu vejo muitas coisas aqui que há necessidade de desenvolver várias habilidades, assim, de técnica, de cognição, discernimento, cosmoética, para poder vivenciar o parapsiquismo de uma maneira, aqui que eu evidencio em vários momentos, assistencial. Muito bem. Então, vamos começar aqui com as perguntas. Efeitologia, página 22, 4ª linha. Poderia falar sobre o efeito virtuoso da vida conscienciológica na sutilização
das autoparapercepções? Então, aqui o feito virtuoso da vida conscienciológica. Então, eu priorizei a vinda para Foz do Iguaçu, né? Então, eu voluntariei em Curitiba durante 3 anos e vir para cá. E aqui deu uma potencializada em muitas coisas, principalmente por causa do holopensene. E eu percebi que a vida conscienciológica, ela traz uma mudança de vários comportamentos, várias decisões, várias escolhas. E a sutileza, né, das parapercepções ocorre nessa mudança de paradigma. Porque se você está numa vida mais atribulada, robotizada, fica difícil de você perceber muitas coisas que ocorrem no dia a dia, porque a tua pensenidade está envolvida com várias demandas e atividades. Então, eu coloquei que é virtuoso no sentido assim, que enriquece muito a nossas parapercepções, né? Na verdade, elas já estão ocorrendo a todo momento, só que você consegue observar mais, né? Consegue detalhar mais. E eu sou muito observadora, detalhista, então eu comecei a registrar muitas informações. E isso me ajudou a perceber e compreender mais o meu parapsiquismo. Quanto tempo você está aqui, Rosângela, em Foz? Em Foz, eu anotei aqui, peraí. Eu cheguei em Foz em 2007. Já é um bom tempo, né? São praticamente 10 anos. 10 anos. Uma década de sempre aprendente mais contínua, né? Muito bem. Marilu, você quer falar? Parabéns pelo verbete, obrigado. Acho que todos os verbetes que chegam aqui a gente aprende muito. Aí você fala do curso, longo curso, mas essa aí é a outra pergunta. A primeira minha é na parafatologia, na página 21, que eu acho muito importante, a valorização das parapercepções. Fala um Só pouquinho me diz aí aonde nós. que está. Na primeira linha, Eu tô da ainda me parafatologia localizando. da página 21. Tá. Valorização das parapercepções. Então, assim, eu registro as minhas vivências. Um exemplo, eu trouxe aqui algumas coisas para vocês observarem, né? Eu tenho meu caderninho de pesquisa das dinâmicas, meu caderno de registro diário de informações de vivências do dia a dia e da TENEPS. Então, eu tenho uma estrutura de registro das minhas pesquisas. Então, isso é um valor que eu tenho, as minhas parapercepções. Eu consigo registrar tudo? Não, porque ainda tem coisas que eu não tenho cognição que aquilo é importante. Mas, às vezes, né, você registra na memória e depois você vê, nossa, aquilo foi uma informação valiosa. Então, ainda muita coisa eu acabo não conseguindo anotar. E todo esse material tem o objetivo de autoconhecimento. Então, eu valorizo, é um valor, eu penso, eu converso, eu interajo, eu vou em dinâmica. Então, é algo que está no meu foco de atenção, as parapercepções. Mas, ó, Rosângela, quantas dinâmicas você faz por semana hoje? Então, eu aproveitei que tem agora no CAEC, né, tem o passaporte. O que é isso? Para quem não conhece, né, é um pacote onde você paga um valor específico e você pode ir em todas as dinâmicas abertas. Então, sempre que eu tenho disponibilidade, eu participo, em média, 3, 4 dinâmicas Por semana? Por semana. Isso deu uma mudada significativa, porque daí eu comecei a entrar em contato mais com os colegas que participam da dinâmica, com conversas sobre parapsiquismo, sobre o holopensene, com os amparadores, ampliou a minha percepção da multidimensionalidade. Isso é bem interessante, fez uma diferença significativa, assim. Na página 21, na fatologia, na 9ª linha, finalzinho da 9ª linha, você fala o discernimento de saber falar e o ato de saber calar diante as pares realidades. Isso. Aqui é algo bem importante, né? Aqui vai adentrar um verbete que eu estou iniciando, que é ortocondutas parapsíquicas, que eu estou iniciando o registro, a escrita dele. Então, discernimento do saber falar e do saber calar. Por quê? Você obtém uma informação de uma pessoa, você pode falar para ela ou não. Então, você tem que levantar várias reflexões. Às vezes é o caso de falar, às vezes não. Eu já fiz as duas coisas, já fiz de falar e foi positivo, e de não falar, e eu brinco que eu dei uma batatada, né? Porque assim, deu repercussão para a pessoa, para mim não foi bom.
E muitas vezes você tem que definir ali, levantar alguns critérios. Como eu falei, esse verbete é autoprescritivo. Eu coloquei várias coisas aqui de discernimento, de lógica, de análise. Então, tem várias questões que eu preciso ainda desenvolver do meu parapsiquismo, porque às vezes foi uma distorção cognitiva. Você juntou, associou na tua cabeça algumas coisas e não é bem aquilo. Então, essa parte é uma parte que eu estou desenvolvendo, essa habilidade ainda, né? Até por temperamento, enfim, várias questões da minha intraconsciencialidade. Então, qual é o momento de saber falar e de saber calar? Então, eu vejo assim, em sala de aula, em atividades de assistência, a gente obtém muita informação extrafísica do colega, do assistido, do aluno, e muitas vezes é para você saber aquela informação e ficar quietinho, não tem que falar nada, é só para você saber que tem aquela demanda. Outra questão, né? TENEPS, a gente obtém muita informação pela assistência na TENEPS. E a gente interage com os colegas, né? Com SINs, com SECs, enfim, a gente fica sabendo muita informação. E qual é o momento de falar aquilo? Não, é só para você ficar quietinho. Então, é um aprendizado, até porque a gente tem um grupo, né, que tem esse valor do parapsiquismo, a gente está desenvolvendo essa ferramenta interassistencial. E o quanto você usa isso por poder, para agariar algum benefício próprio? Então, assim, eu não vou dizer que nenhuma vez eu pisei na jaca, que, né, dei minhas batatadas, porque, assim, tenho minhas imaturidades, mas eu também tenho... o que eu faço? Quando eu vejo que está passando da medida da cosmoética, eu paro, não, tem alguma coisa que está esquisito. É um sinalizador. Eu paro e começo a pensar, e eu vou ver que ali teve padrões positivos e outros não. Então, eu vou entendendo um pouco mais o meu funcionamento. Então, saber falar e saber calar é muito importante sobre as pararrealidades. Aqui é uma informação, aqui dá um verbete só sobre esse tema. Aqui ele adentra um pouco esse que eu estou escrevendo agora, que é ortocondutas parapsíquicas, né? Que é o respeito ao outro. E respeito a você, né? Porque quando você passa da medida, você está se desrespeitando, você está gerando ali uma interprisão desnecessária. Também acho, concordo com você. O Isso aí tema já aí aconteceu bom várias vezes comigo também, fiquei quieta, não falava nada. Outras vezes você pode falar. O bônus da omissão superavitária. Eu vejo assim, quem tem Isso. mais saúde, né, consciencial, mais maturidade, a gente tinha a referência aí do professor Valdo. Então, ele, na condição dele, ele tinha ele trazia informações ao nosso respeito, mas assim, toda a vez que ele trouxe informações ao meu respeito, gerou impacto, e depois eu fui refletindo. Então, assim, quanto mais cosmoética, mais você vai ter o discernimento do que poder falar ou não falar. Então, nós ainda, a gente tem que tá na dúvida, fica quietinho, não fala, espera. Tudo tem um momento, a hora certa, né? Agora, aqui na parafatologia, na 7ª linha, eu achei também muito interessante a ampliação da autocognição parapsíquica nas conversas sobre as parapercepções. E é isso daí o que a gente está fazendo, está debatendo, que a gente faz todo dia, né? E hoje, se tratando do seu verbete, é o que você está passando para nós, as suas vivências, né? E a gente fazendo as perguntas para nos ajudar, né? Aqui, a ampliação da autocognição, porque assim, aquilo que eu desconheço, eu não sei que eu estou vivenciando, né? Então, diferenciar, foi uma vivência, né, tem os veículos, é uma percepção somática, energética, é uma vivência emocional, uma vivência ideativa do parapsiquismo. Então, assim, as dinâmicas ajudam muito nisso, porque você fala uma informação, né, de vivência parapsíquica, e ali o colega, às vezes, ele pode trazer uma informação muito parecida, você pode levantar como hipótese, nossa, eu acho que tem alguma informação aqui que tem valor, né? Então, assim, no diálogo com os colegas, ajuda muito você a aferir o seu autoparapsiquismo. Então, como eu gosto muito do assunto, do tema, tenho interesse, eu converso muito com os colegas, a gente vai aferindo o que tem lógico, o que não tem, como que é o parapsiquismo do outro, como ele percebe, porque é diferenciado. Então, assim, eu converso muito com os amigos e isso eu vou burilando, né? Como é que a outra pessoa percebeu? Eu começo a observar, para ver se aquilo eu também consigo adentrar um pouco esse padrão de parapsiquismo da outra pessoa. Então, as dinâmicas contribuem muito nisso. Aí, o que acontece novamente, né, que é o cuidado. Você fala a informação, os colegas podem trazer questionamentos sobre aquilo. Aí você vai aferindo se aquilo tem lógica, não tem, de qual veículo que você vivenciou aquilo.
Gente, então sábado agora, Círculo Mental Somático, às 9 horas da manhã. O tema será autodesassédio mental somático. No domingo, a tertúlia matinal será Inexistências da Conscienciologia, especialidade Experimentologia, com o professor César Curdioli. E no domingo à tarde, às 17 horas, o Calepino vai ser sobre personalidade consecutiva. Tem perguntas aí? Pensenologia, página 20, linhas 6 e 7. Vivemos pensando, pensenizando ininterruptamente, inclusive a respeito de consciência e consciex conhecidas nossas. Qual o cuidado nas evocações pensênicas que devemos ter? Então está na linha, página 20 da pensenologia. Deve ser alguma coisa de evocação, né? É o cuidado nas evocações pensênicas. Esse aqui é bem importante. Eu vivencio bastante isso aqui. Ai, que coisa, né? Mas, enfim, assim, tem que ter um cuidado nas evocações pensênicas, porque a gente se conecta rapidamente às pessoas. Você está enviando pensene, pensamento, sentimento e energia. Então, isso é consciência e consciex, né? Como que está aquela consciência? Qual é o padrão de pensamento que você está mandando para ela? Né? O que está impactando na outra pessoa? O que a outra pessoa impacta em você? Então, nós somos como se fossem redes interconectadas. Mexer o fiozinho vai impactar lá. E é rápido, não interessa se ela está aqui ou está em outra cidade, outro país, a pessoa está tendo a informação, a conexão, né? Devido à pensenidade. Então, quanto mais puder ser assistencial cosmoético, melhor. Para não impactar negativamente sobre ninguém. No caso, né, a pensenidade, se eu estou lá, vamos colocar no ambiente mais sadio, homeostático, que a gente pode considerar que seja a TENEPS. Estou pensenizando positivo, mandando uma energia boa junto com os amparadores, então é um cuidado. Estou qualificando a minha intenção para esterilizar a energia e pensene para aquela consciência, né, que está na assistência da TENEPS. Parafatologia, página 21, linha 17. Como podemos utilizar a parapsicoteca como potente auxiliar no nosso desenvolvimento parapsíquico atual? A parapsicoteca, né, onde tem a informação, né, das nossas vivências, aí, múltiplas vivências, do nosso jeito de funcionar e de várias consciências. Então, eu vejo assim, é o arcabouço de informação ao teu respeito. Eu não tenho vivência de acesso à parapsicoteca, mas eu considero ela importante de levantar nesse sentido, né, da sua intraconsciencialidade. Eu vejo assim, nós temos várias vidas, o desenvolvimento do parapsiquismo ele vem devido esse conjunto de vivências, experiências e está armazenado nesse local. Então, eu considerei importante colocar por ser um arcabouço de informação da sua realidade intraconsciencial. E essa mesma pessoa pergunta, de que modo podemos aproveitar ainda mais as dinâmicas das quais participamos ativamente? Aproveitar? Ela quer saber como aproveita mais. Tá. A dinâmica. O que eu vejo, assim, eu acho interessante que eu faço os registros para minha autopesquisa e eu vejo uma correlação entre as dinâmicas. Porque o extrafísico, ele está a todo momento interagindo conosco, né? Então, dessa pergunta que como é que chama? Tertuliana online fez, né? Teletertuliana. Teletertuliana. Eu vejo uma correlação das dinâmicas, no sentido assim, muitas vezes uma temática que está tendo assistência naquele dia, porque no final tem o debate, ela está ocorrendo nas outras. Eu comecei a observar, porque faz mais de uma. Claro. Então, exemplo, está tendo um curso de Conscienciologia aqui no SEEC. Quando eu comecei a observar que ele repete o tema de assistência antes de ocorrer o curso. Um exemplo, a gente está tendo um curso que vai ter aqui da reciclagem das posturas religiosas. Já está tendo assistência a esse curso antecipadamente. Então, você ficar atento a essa informação, está ocorrendo já nas dinâmicas, a demanda está sendo assistida. Outro aproveitamento que eu faço é de aferir o meu parapsiquismo
em cada dinâmica, eu anoto todas as informações da interação com os colegas ao meu respeito. Então, assim, eu estou enriquecendo a minha cognição, meu arcabouço cognitivo do meu parapsiquismo. Eu tenho oportunidade, né, em algumas dinâmicas que tem psicofonia, então eu faço pergunta para consciência, ou elas mesmas já disponibilizam alguma informação que traz um valor significativo e eu vou entendendo mais o meu funcionamento. E você registra. Não deu para ver. Pega o seu caderninho, fazendo favor, Rosângela. Que você tem um caderno fixo, né? Não é folha avulsa para a dinâmica. Não, aqui é um caderno que eu usava principalmente para a dinâmica fixa que eu estava, que é a dinâmica de quarta-feira da Conscius, né? E depois eu vi que não precisava um caderno para cada dinâmica, é o mesmo. Então, todos os registros estão aqui. Então, no momento que eu... Lógico que esse aqui é um exemplar, tenho vários em casa, né? Para poder depois me analisar. Tem muita informação de reflexão, de autopesquisa, de percepções das dinâmicas. Então, no momento oportuno, eu vou virar mais alguma coisa isso aqui, né? Mais um verbete, um livro. E eu estou com um tema aí de interesse de escrita de livro, que é sobre autonomia consciencial, que passa por todos os veículos, passa pela questão do parapsiquismo. Então, aqui tem um material muito rico para eu começar a desovar, né? Não sei se eu contribuí, enfim. Rosângela, parabéns pelo verbete. Obrigada. Aqui na página 21, na fatologia. Queria que tu falasse ali na 9ª linha que a depuração da autocosmoética indispensável ao desenvolvimento parapsíquico. Eu acho que é muito importante isso aí que tu estava comentando até um pouquinho agora. Olha, 2 tônicas que eu coloquei nesse verbete, assim, 3, na verdade, né? Mas é a assistência, mas isso adentra a autocosmoética, e a questão de pesquisa, né? De usar o discernimento. Por quê? Quanto mais cosmoética eu tiver, mais informações parapsíquicas vão ocorrer. Eu lembro quando eu iniciei a participar do acoplamentário, eu ficava, mas para que saber essas informações? Para que ter clarividência? Por que de tudo isso? Eu ficava questionando e queria entender. Então, isso há 10 anos atrás, né? O primeiro complementário que eu fiz, eu não morava aqui, mas eu ficava tentando entender. Aí eu lembro que fizeram um convite para eu participar da equipe do complementário, mas eu precisava esclarecer essas minhas dúvidas para poder participar da equipe. E foi feito um autodesassédio para eu entender o porquê daquilo. Então, eu vejo assim, muitas pessoas com ansiedade, com vontade de ter mais percepções, ou clarividência, ou ver muita coisa, mas para que isso? Então, acho que passa aqui a questão da intenção, da cosmoética. E eu percebi que, aos poucos, o meu parapsiquismo vai ampliando, vai trazendo mais informações por demanda da assistência. E são coisas sérias que a gente fica obtendo de informação. Então, como que eu uso a cosmoética nisso? Porque senão fecha o parapsiquismo. Ou então você vai adentrar uma linha, né, que não é a cosmoética, que vai te dar só problema, vai te travar. Você pode ter muita informação, mas para que você vai ter essa informação? Então, assim, no meu caminho eu vejo, quando o negócio está desandando na minha cosmoética, o negócio dá uma fechada. Quando eu estou mais assistencial, com foco no outro, eu vejo isso em sala de aula, vem muita informação. Então, no meu parâmetro é esse. Mas parapsiquismo tem a ver com a minha cosmoética. Parou o parapsiquismo, não percebe mais nada, o que está acontecendo? Vai lá verificar que você está pisando na jaca. Tem alguma coisa que você tem que melhorar a cosmoética. E nessa mesma patologia, na 12ª linha, você colocou a calmia íntima como base para o assentamento do autoparapsiquismo, também, que eu acho que é bem importante. Por favor. Essa calmia íntima, ela é bem importante, assim. Muitas vezes em dinâmica, né, os alunos e nós percebemos assim, dá aquele silêncio mental e ele é tão pacificador, dá um bem-estar, tipo, mas não estou pensando nada. Ah, que bom que você não está pensando nada. Dá uma parada de pensar, porque às vezes está precisando parar, né? Arrumar o CPU ali, dar uma organizada, que o negócio não está tão bom. Então, assim, o silêncio, ele ajuda muito, né? Ele reequilibra. Então, pensa lá na vida agitada que a gente tinha, cada um nas suas cidades, né? Não tinha uma higiene na pensanidade, um equilíbrio. Então, assim, dá uma parada para pensar, uma tranquilizada, você consegue perceber mais as coisas, entender, se observar, né, mais na sua autopesquisa.
Rosângela, eu quero fazer uma pergunta, eu sei que é super relativo, mas você pode me ajudar. Quanto tempo que poderia uma pessoa que não mora em Foz se propor a fazer uma imersão aqui no CAEC para fazer esse desenvolvimento para o psiquismo, com essa dinâmica, com essa participação que você mais ou menos traçou e construiu? Quanto tempo que você vê que é o mínimo que ela precisaria de se instalar por aqui por conta disso? Tem condição da gente fazer uma previsão mínima? Você está falando assim, ela vem morar em Foz? Sim. Em quanto não, tempo? Não é que ela vem morar. Ela vem vai tempos em tempos? especificamente para isso. Ah, entendi. Ela vai fazer imersão 2 meses, um mês? 2, 3 meses, o Para tempo... desenvolver o parapsiquismo. O tempo que for necessário. Entendeu? Tipo assim, se uma periodicidade anual para ela vir, ficar e trabalhar. Eu vou trazer assim a minha compreensão, né? Cada consciência ela é única. Se ela tem um interesse, um objetivo, ela pode rapidamente desenvolver uma habilidade ou até recuperar cons de habilidade que ela tem, ainda ela não acessou. Então, tempo é difícil de eu trazer. Eu lembro assim, agora você falou, me vem o professor Valdo várias vezes na memória, né? Porque assim, ele falava que como é que é? Consciência, você não põe a mão na cumbuca, uma coisa assim. Em matéria de consciência, eu não meto a mão na cumbuca. Isso, porque assim, cada porque tudo consciência pode, né? Pode. Porque às vezes a pessoa tem aquela habilidade inata, só que ainda ela não acessou. Então, às vezes ela vem, de repente abre para o psiquismo, ela percebe que ela domina energia, mas ela não dava o nome. Então, é complexo, né? Cada consciência é muito específica. Mas assim, o tempo que ela puder vir, eu vejo, tem as preceptorias, né? Diversas preceptorias aqui que podem contribuir com a pessoa entender mais para o psiquismo dela, qual é o caminho que ela deve trilhar. Então, eu até coloquei aqui no verbete que a gente está numa fartura, né? E saber aproveitar tudo isso, olha, complicado. E não se dispersar também, né? Sim. Você poderia, então, afirmar que não tem dúvida que vai ser proveitoso para quem estiver disponível? Vai ser muito proveitoso. E tem uma coisa que eu estou achando muito bacana, que a Consciologia está expandindo cada vez mais, né? Então, assim, Foz tem uma riqueza de muitas atividades, laboratórios, dinâmicas, cursos, colegas evolutivos, né? Então, a cidade, por cidade pequena, ela ajuda a gente a não se dispersar tanto. Então, tem uma riqueza e uma otimização aqui. Mas como está expandindo, a gente vê assim que já tem outras cidades que têm dinâmica, que várias, né, que está tendo, as pessoas vão itinerar ou já tem Epicom em outras cidades que disponibilizam dinâmicas. Então isso é uma sementinha que a gente tem aqui, ela já está, né, se desenvolvendo em outros locais. Fora os outros campos que existem também. Isso. Não é? De maneira, então, Dani, que você seja bem-vinda. Obrigada. Gente, quarta imersão em conscienciometria, curso sem pré-requisitos, de 3 a 5 de novembro, agora, vai ser no Hotel Mabu. É um curso com várias atividades e campos bioenergéticos para fazer esse aprofundamento conscienciométrico, não é isso? Os alunos recebem um livro conscienciograma de autoria do professor Valdo Vieira. Então, quem quiser se aprofundar na autopesquisa com tecnicidade, esse é um curso feito para. Eu vou aproveitar, porque... Então, a gente vai estar esse final de semana, né, no curso de imersão de conscienciometria, ele é sem pré-requisito. Então, quem tiver interesse, nós temos ainda aberto, né, para a pessoa participar. Quer falar? Muito bem. E o curso agora também, dias 10 a 12 de novembro, Autodesassédio Mental Somático, é um curso da Unescom que foi preparado justamente para aquelas pessoas que querem escrever livro, mas estão com dificuldade, estão meio que emperradas, ou vão começar agora e querem um curso mais de bioenergias voltado para isso. Então, vai acontecer de 10 a 12 de novembro aqui no CAEC, serão 4 EPICONs trabalhando nesse curso, professora Marina, professor Guilherme, professor Flávio e eu. Tem campos de energia, tem campos de escrita, tem momentos de debate, tem aula sobre desassédio, autodesassédio, focado no autor, né? Quais são os assédios, geralmente, que o autorando passa, para que ele saiba poder também superar. Então, fica aí o convite dos dias 10 a 12 de novembro. E tem nesse mesmo final de semana o curso Reciclagem da Pensinidade Religiosa.
É um curso com vários pesquisadores que vão estar falando aqui como superar esse tipo de padrão pensênico e também tem um campo energético. Então, quem tiver interesse, é um curso pela CIP e pelo Centro Internacional de Paremiologia. Podemos continuar? Podemos considerar a presença dos amparadores extrafísicos em todos os nossos trabalhos parapsíquicos do dia a dia, somente através da evocação dos mesmos? Por exemplo, somente pelo fato de nos colocarmos a fazer um trabalho energético para ativação de algum chakra, cosmoeticamente falando, eles estariam auxiliando? Em matéria de consciência, Não se põe a mão na cumbuca. não se põe a mão na cumbuca. Não necessariamente, né? Você pode estar trabalhando tua energia, mas pode ter amparador ali ou não. Eu não considero que ele sempre vai estar ali do teu lado, né, para todas as atividades que você vai estar fazendo e realizando. Você pode tomar como princípio a seguinte coisa: se você estiver fazendo assistência para outras pessoas, você vai encontrar o amparador. Dali, dessa premissa, parta para as suas hipóteses, não é isso? Tem assistência, está ajudando os demais? É bem possível que vai ter amparador. Não sei se 24 horas por dia, porque não é babá, né? Mas estou dizendo, vai ter amparo na atividade. Aonde há assistência, normalmente há amparador. Parte dessa premissa aí faz o seu estudo, né? Estudo de caso de cada situação. Fatologia, página 21, quinta linha de baixo para cima. De novo, olha lá. O discernimento de saber calar e do saber falar diante da para-realidade. Como saber calar e falar? Como você faz para distinguir? Qual é o seu método? Morde a língua, né? Vai. Você não sabe, morde a língua. Olha, eu estou experimentando, né? Não tem uma receita pronta de bolo, porque acho que cada situação é uma situação. Mas como eu trouxe anteriormente, né? Eu já tive vivências de falar e ser positivas e outras não. Então, assim, tem aqui o processo da depuração da cosmoética. Na dúvida, não fala. Espera, aguarda, reflete, pensa, né? Tem um princípio, né, Rô, que você está querendo falar, ó, na dúvida, abstenha-se. Porque assim, qual uma coisa que eu estou pensando aqui, assim, qual é a intenção de falar aquela informação? Então, assim, se você parar e analisar a intenção, porque a intenção, às vezes, eu gosto dessa palavra, está encriptada, né? A gente acha que está com uma boa vontade lá, mas qual é, de fato, a intenção? E qual a repercussão que você vai dar, né? Vai ocorrer na outra pessoa? Porque é quase um diagnóstico. Lógico que passa pelo crivo da outra pessoa usar o seu discernimento e anotar, tá bom essa informação, e vai fazer a análise, a reflexão daquilo que chegou de informação. Mas como a gente está num grupo com um processo do desenvolvimento do parapsíquico, há necessidade de a gente ter um crivo. Agora, também não reprimir, né? As dinâmicas é para isso. A gente fala, percebi tal coisa, veio tal ideia, tal, e você vai usar teu discernimento, não usar aquilo como uma verdade absoluta. A pessoa trouxe uma informação e você já, então eu sou aquilo, tenho aquilo. Ou, né, traz uma personalidade que você foi, tem que usar um discernimento. E às vezes não é fácil, porque a gente está desenvolvendo ainda a questão da lucidez do discernimento. Então também dá um desconto se passar da medida. Vai testando, vai né? Experimentando. Vai experimentando. Você vai ter um sinalizador. Pelo menos, eu tenho a sensação de bússola interna, assim. Tem alguma coisa que está esquisita. Ou não, olha, que a energia está positiva. Aí você vai fazendo a sua aferição. Mas, Rosângela, fica uma dúvida aí. Porque, às vezes, né, a gente está lá numa dinâmica, e daí muita gente tem experiência e acaba não falando, né? Sim. Também tem esse aspecto. Que às vezes a pessoa pode falar e acontecer um fato que foi parecido que aconteceu comigo, né? Quando eu ouço o outro falando, embora que às vezes não seja, né, tão assim idêntico que eu vivenciei, mas sempre dá um abertismo para mim falar alguma coisa que eu também vivenciei, que vai me ajudar e ajuda outras pessoas ali. E às vezes a pessoa na dúvida fica muito calada. Não sei o que tu acha disso. Não, aí. tem as duas coisas, que não tem o certo e errado, né? Assim, se você tem uma informação do colega, você já chega com uma hipótese, é uma coisa, mas você já chega com uma verdade, olha, tal coisa a teu respeito, né? Trazendo uma informação a teu respeito.
aquilo soa estranho. Agora, se está trazendo uma percepção de vivência que você teve, ó, eu vivenciei dessa maneira, você está falando ao teu respeito. Então, você pode trazer o outro também. Eu não sei, que não tem fechado certo e errado, mas você vai experimentando e vendo onde que você passou da medida. Agora, se você tem confiança no ambiente, se ele está otimizado, se sente que dá para abrir a tua experiência, é bacana que contribui com o outro, né? Ah, tá. Mas não tem receita de bolo. Tem momentos que você vai se sentir confortável de falar, tem outros que não. Você Eu tem acho direito. melhor o abertismo do que a pessoa ficar naquele fechadismo, né? De não falar nada e fazer de conta que é tudo Nem bem. 8 nem 80, né, Terezinha? Nem falar demais, sem juízo crítico, e nem ser uma pessoa extremamente fechada que não contribui. É. Esse senso crítico é o que a gente está tentando buscar, que a Rosângela está trazendo. Saber falar e saber calar. É como o professor Valdo falava, as pessoas entravam aqui, né, aqui no tertuliário, entravam caladas e saíam caladas. Aí ele cansava de comentar isso. Tanto que ele Exatamente. colocou aquele aviso lá, né, para as Não- pessoas participarem. Né? Não permaneça invariavelmente em silêncio aqui no tertuliário. É que aqui, ó, saber falar ou saber calar diante das para-realidades. Não, tranquilo, mas eu só estou dando mais um exemplo, sabe? Que quanto é importante, porque às vezes tem um orgulho enrustido por trás que a gente também não se dá por conta. Aham. Eu vejo assim, eu tenho uma experiência assim, tem várias, né? Mas eu cheguei para a colega, né, na dinâmica e falei, olha, você está fazendo algum trabalho específico, profissional, assim, assado? Dela assim, falei, deu a percepção, né? Daí você vai tentando lá tirar os misticismos, né, Mabel? Vamos tentar usar o discernimento aqui. A Rosângela está ficando ótima nisso. Que agora é só pé no chão. É o pé no chão o tempo inteiro. Não é? Mas é verdade. Tô me esforçando, Criticidade, ela fala, para, criticidade. Ela fala no meio do caminho. Ela fala, não, peraí, criticidade, pera. Eu já fica vermelha. Aí eu trouxe a informação para a pessoa, daí ela eu já fiquei vermelha aqui. Ninguém vê. Ninguém vê? Não. Ai, que bom. Aí eu trouxe a informação que eu tinha percebido do trabalho dela e bateu, entendeu? Mas falei, usa aí teu discernimento, né? Querem falar? Tem na página 23, tem a legislogia, que tem a lei do maior esforço evolutivo aplicado ao desenvolvimento da sapiência bioenergética e parapsíquica. Quando eu li aqui, me veio a ideia da não acomodação, de você ter a autocrítica e a descrenciologia, porque às vezes as pessoas veem o parapsiquismo muito como uma coisa que é, claro, também de fora para dentro, né, dos amparadores, na comunicação com os amparadores. Mas a gente tem um esforço que a gente pode fazer, né, para fazer essa comunicação ficar mais assertiva, mais cosmoética, mais lógica, né, mais racional. Queria que você falasse um pouquinho disso. Aqui é bem essa ideia mesmo, Ana, a lei do maior esforço evolutivo. Então, eu vejo assim, a sapiência, né, bioenergética parapsíquica é um esforço grande aí de dedicação em desenvolver essa inteligência, né, das bioenergias. Então, eu vejo as dinâmicas, né, cada uma tem um mater pensene. Então, tem duas que eu participo. Eu participava mais frequente, uma na CIP, na terça-feira de manhã, e a de domingo à noite, que tinha esse foco de eu entender bem os chakras. Deve ter outras, mas essas duas que eu lembro. Então, assim, é um treino, exterioriza energia, absorve energia. Da Mabel também tem isso, né? Uma vez por mês a gente faz isso. Uma vez por mês faz isso. Você desenvolver a inteligência, né? De entender os seus chakras, de entender padrões de energia, de informação de energia. Então, é uma conquista diária de desenvolvimento, não é de uma hora para outra. O outro tem parapsiquismo, e a pessoa... Né, eu vejo que as pessoas querem rápido isso. Não é. Então, mais de 1 ano ou 2 anos nessa dinâmica de domingo à noite, que vai lá, esteriliza energia, absorve energia por esse chakra, para o outro, até você conseguir decodificar a informação a respeito de cada chakra. É trabalhoso, não é simples. Então, assim, eu tenho percepção, às vezes, do todo da energia que vem da informação, mas de cada chakra, estou desenvolvendo essa habilidade. Claro. Então, quando eu consigo
perceber algo e o outro traz informação. Então, uma das experiências que eu achei muito bacana, quando a pessoa sentou na minha frente, eu pensei intencionalmente, o que eu tenho que fazer aqui para ajudar essa pessoa? E foi muito bacana que cada chakra que eu passava, esterilizando energia para poder ter informação desse desenvolvimento, desse aprendizado, vinha informação de uma questão específica dela. E daí depois, quando eu trouxe, corroborou com o que ela vivencia. Então, assim, para mim foi gratificante, porque veio uma informação, né? Eu consegui captar a informação dos chakras, assistencialmente, porque ali você está trabalhando o aprendizado de cada chakra, mas está tendo assistência. Os amparadores estão ali, você vê que vai mudando de um momento para o outro do trabalho de energia. Então, quando eu consegui obter informação, e daí eu trouxe para ela, ela falou assim, nossa, né? Assim, não tinha contado isso para ninguém. Eu achei tão interessante, né? Tipo, e agora danou-se, né? Já descobri aqui só de perceber teus chakras. Então, assim, é um desenvolvimento contínuo, é um esforço, não é de uma hora para outra, e isso colocando sempre a questão da cosmoética. Então, a bioenergia e o parapsiquismo é um esforço contínuo. Então, o que eu tenho desenvolvido hoje é dessa vida, mas é já de habilidade de outras. Então, assim, já vem de um contínuo, né, desse aprendizado. E o bacana dessa vida, assim, até, né, eu trago aí o professor Valdo, que ele ajudou muito a gente de usar o nosso discernimento, e é o que eu coloquei aqui, meu objetivo de autoprescrição, que o meu parapsiquismo seja técnico, lúcido e interassistencial. Então, assim, tecnicidade, lucidez, né, eu estou caminhando e quero chegar nisso. Então, esse desenvolvimento não é de uma hora para outra, é passo a passo, é registro, anotação, é reflexão. Você vai burilando, né, limpando o que está descrescência. Pessoal, lá, curso Projeciologia e Heurbex. É um curso inédito que vai acontecer em Florianópolis, nos dias 10 a 12 de novembro, com os professores Félix, Ana Luísa e Patrícia Pilarice. Então, alô, Santa Catarina. O curso é por aí. E amanhã, dia 2 de novembro, a gente vai ter aqui a 14ª edição da prova da imagística. É aquela prova em que a pessoa ela tem que fazer apontamentos e relações de um objeto que ela recebe no dia. Então, os interessados façam inscrição no CAEC. Tá? No auditório CAEC vai ser a prova amanhã cedo, das 8 ao meio-dia. Essa é a prova que foi, segundo o professor Valdo, um serenão que sugeriu para a gente trabalhar a nossa capacidade de analogia, né, através desse experimento. Então, fica aí o convite para quem tiver interesse. Marilux? Para a fatologia, no meio da 15ª linha, você fala da aptidão da interleitura parapsicosférica, evidenciando alterança parapsíquica. Essa é boa. O que você fala mais aí para nós? Tem um verbete também falando da interleitura parapsicosférica, mas é a habilidade de fazer uma leitura da outra pessoa. Então, assim, eu tenho essa facilidade. A gente treina isso. Hã? A gente treina isso nas dinâmicas. A gente treina isso, mas assim, não por partes, né? A aptidão da interleitura parapsicosférica. Então, isso aqui você vai aos poucos desenvolvendo, que é essa questão de você jogar energia, absorver, você vê o que tem de informação da outra consciência, e isso é muito dinâmico, porque nós somos dinâmicos. Tem a essência, a raiz, né, daquela consciência que você esteriliza energia e vê informação, né? Mas a consciência é dinâmica, ela vai mudando sua intenção, seus interesses. Você vê que de um tempo para o outro você olha para uma pessoa, nossa, como você está diferente, o que você está fazendo? Você fez a leitura dela, tem alguma informação ali, né? Vamos voltar aqui, qual que é Qual que é a pergunta, Marilu? Na 15ª linha. Aptidão na interleitura parapsíquica, evidenciando a alterança parapsíquica. A alterança, assim, é o teu desenvolvimento do passado, né? Você não faz essa leitura tão rápida se você é casca grossa. Agora, tem leituras que demora para você fazer. Às vezes você percebe uma informação, mas não é bem aquela. Você tem que aprofundar um pouco mais para entender. Então, eu tenho facilidade de assimilação. E isso é outra questão que eu estou desenvolvendo, de fazer a diferenciação pensênica, a diferenciação energética. Então, muitas vezes eu assimilo e demoro para entender que aquilo não é meu, é do outro,
né? Então, assim, essa diferenciação, ela já é um plus, é um a mais que eu estou desenvolvendo. Então, eu considerei, coloquei na minha análise que essa habilidade já é de outras vidas que eu desenvolvi. Então, essa interleitura, ela pode ser presencial, assim, eu estou aqui interagindo com a Mabel, né, pertinho, faço a leitura dela, ou à distância. A gente tem hoje o online, né, e tanto Facebook, WhatsApp, você pode fazer uma leitura da pessoa à distância também. Isso é uma informação importante, porque ela contribui muito nas suas vivências, nas suas interações. E, às vezes, demora para você perceber. Você precisa interagir com a consciência, e, às vezes, você interage muito tempo, 5, 10, 15 anos, e ainda tem mais informação, né? Às vezes a gente faz uma leitura energética pelo telefone, né? Você conversa com uma pessoa que você nunca viu, você capta a energia e sente tudo que ela está sentindo, Então, depois foi comprovado. Você precisa valorizar o que você percebe. Então, às vezes, você não consegue ter clareza total, mas vai captando informação. Então, hoje, como tudo é muito rápido, né, e você não dá tempo de você conhecer muito o que você está interagindo. Então, tem que esperar um pouco, ter mais informação. Eu sou meio agitadinha em algumas coisas, então calma, paciência, devagar para observar. Tem essa questão que a gente está falando bem das dinâmicas, né, que são ambientes muito otimizados para o desenvolvimento parapsíquico. Mas e a gente acaba criando nesses ambientes das dinâmicas uma referência homeostática, né? Então é bem favorável a gente ter essa oportunidade de fazer dinâmica. Mas eu acho que vale a pena falar um pouquinho também disso nesse dia a dia do cotidiano, né? Como é que é o parapsiquismo e esse desenvolvimento contínuo no cotidiano, nas coisas assim, no trabalho, em outras atividades, né? Bacana, muito boa pergunta. Eu vejo assim, na minha profissão, né, atual, que eu estou atuando como psicóloga, eu vivencio muito isso, a questão do meu parapsiquismo, né, na interrelação com família, nos locais que eu vou. Mas eu gosto de trazer assim do meu trabalho, que é onde eu estou agora vivenciando bastante, as relações, né, com as pessoas, e eu percebo antecipado muita coisa né, das pessoas que eu interajo no trabalho, e depois eu consigo comprovar, nossa, aquilo que eu estava vivenciando, por isso da diferenciação pensênica ela é necessária, não só pensênica, energética, e você definir o teu padrão de homeostase, de saúde, porque você vai ver que aquela informação que está chegando, aquele acoplamento energético, não é seu, é do outro. Então, quanto mais você fica atilada com a situação, isso contribui com a assistência. Eu lembro de uma situação, eu coloquei em algum local aqui, da tara parapsíquica, né? Que você pode aumentar isso conforme a tua intenção de aumentar o teu fôlego, né? Energético, interassistencial, mas de cognição. A tara parapsíquica também ela contribui muito quando você vai tendo mais conhecimento, vai tendo vivência, porque ficar fechada na bolha não resolve, você tem que interagir para experimentar, para vivenciar. Então, eu lembro da vivência de estar com um processo extrafísico que chegou, eu falei assim, ué, o que está acontecendo aqui? Aí eu falei, eu estou indo para a clínica à tarde, então vai ter alguma assistência específica com esse padrão do assistido, que tinha todo um padrão lá específico que eu decodifiquei. Quando eu fui interagir com a pessoa, era exatamente aquele padrão dos assistidos que chegou com antecedência. E assim, a tara parapsíquica fica tranquilo, isso vai passar, né? Tem um padrão de assistido na psicosfera, fica tranquilo para depois, né? Vai ter o encaminhamento disso. Então... Tá, eu queria completar, assim, que ao mesmo tempo essa vivência parapsíquica, né? Você ter... vivenciar as informações a partir do parapsiquismo não significa que você, nas interações, vai ficar falando das percepções que você está tendo. Não então, falo. Eu acho que isso também é legal de colocar. Então, assim, você percebe e utiliza isso para melhorar e qualificar a interação com as outras pessoas. Mas você não vai ficar falando, né, expondo que você está tendo lá as suas parapercepções, entendeu? Eu acho que isso é muito válido. Essa noção, né? Noção, Tem que ter noção. Que aí tem um processo de racionalidade, de lógica, de usar o parapsiquismo enquanto uma ferramenta assistencial, de interações, de qualificação da interação, né? Isso. Aí, essa vivência que eu tive, na época, né, eu conversei com o Luiz Espósito, que estava comigo, e falei, estou tendo essa vivência, assim, assim, assado.
Então, que era uma pessoa que entende também, né, do paradigma consciencial, e daí lá corroborou. Mas para a pessoa que eu interagi, que não entende do paradigma, eu não ia falar, né? Chega lá, o paciente vai falar, olha, tem esse padrão aqui, não dá, né? É porque às vezes o pessoal empolga com parapsiquismo, né? Então é legal a gente falar isso. Tem algumas coisas assim que você tem critério, né? Ambiente de trabalho, né? Não vai estar... Claro. A pessoa tem conhecimento, mas, enfim, não é o caso de estar falando. Não significa que não vai usar o parapsiquismo, né? Não, você usa a todo momento. Você não deixa de ser parapsíquico porque Não. você está no trabalho, na escola, nas outras interações. Mas o lugar, né, de falar, você tem que saber o tal do saber falar, né? Saber saber calar. a dosagem, saber falar e saber calar. Né? Rosângela. Parabéns pelo verbete. Está muito bom, excelente. Mas eu queria perguntar o seguinte: você colocou aqui na parafatologia, na linha 12ª, um assunto que me interessa muito, que é a vida multidimensional impactando em todas as ações intrafísicas e extrafísicas. Eu queria que você explicasse aí como que se a multidimensionalidade ela está impactando a intrafisicologia e também a extrafísica. Não é a mesma coisa aqui no caso da extrafísica? Onde está isso, para eu olhar? 12ª. Da parafatologia. Da parafatologia. Você está dizendo que ficou, tipo, redundante, é isso? Eu queria que você explicasse, porque se você colocou, deve ter uma razão. É que a nossa vida, ela é multidimensional, né? Nós, aqui, quando ressomamos com esse corpo físico, a gente necessita ficar conectada com o intrafísico, né? Para poder fazer as atividades, as interações. Mas, assim, o intrafísico, ele está sendo impactado a todo momento pelo extrafísico. A gente vê aí até a questão da Herbex, né? Tem ambientes que o extrafísico demanda muito e ele está impactando no intrafísico e vice-versa, ambientes muito homeostáticos, né, intrafísico. Então, assim, eu acho que é via de mão dupla. O intrafísico impacta no extrafísico, o extrafísico impacta no intrafísico. E a nossa vida, ela é multidimensional. A gente que esquece disso, né, que é temporário. Até brinco que é um Big Brother. A gente ganha esse corpo aqui, né, e vai interagindo, mas assim, o extrafísico está ocorrendo, a vida é multidimensional, a gente está interagindo aqui, tem nossos colegas extrafísicos observando o que a gente está falando, pensando, interagindo. Em casa, a todo momento tem uma companhia extrafísica, né, ou mais, na TENEPS, então a gente se conecta com a multidimensionalidade, mas em alguns momentos, na TENEPS, ou quando está num curso, mas ela ocorre a todo momento. Até as dinâmicas contribuíram muito para que eu entendesse que a vida é multidimensional e eu vá diminuindo a valorização do intrafísico, mas não deixando de dar o valor devido a ele, porque eu estou aqui por algum motivo, um objetivo de interagir com várias consciências, que no extrafísico eu não tenho contato. Então, aqui é a oportunidade que eu estou tendo dessa interação. Então, a vida multidimensional, a nossa vida é multidimensional, né? E as nossas ações intrafísicas impactam no extrafísico. Então, a gente está um curso que a gente está mobilizando agora, que é o curso de imersão da Cons. Então, intrafisicamente, a gente está fazendo todo o movimento, né, divulgando o curso, chamando as pessoas, interagindo. Nisso, a gente começa a ganhar mais energia, os amparadores acoplam mais, e esse movimento vai gerando impacto e repercussão extrafísica, as pessoas vão conectando. Então, assim, tem um impacto nesse sentido. Vamos pensar Herbex. É de lá para cá, né? O extrafísico, os amparadores lá decidiram que o planeta está numa condição que pode ocorrer mais ressomas das consciências e a gente poder interagir com elas, então é de lá para cá. Então começa a nascer várias consciências no intrafísico. Então, assim, é de um lado para o outro, do outro para cá, né? Mas não esquecer que a vida é multidimensional, que aqui não se enganar, sabe? É isso que eu trago, para a gente ficar lúcido que aqui é temporário e passa muito rápido. Você vê como o nosso soma é perecível, né? Tem prazo de validade, se a gente se engana, tem um monte de coisa que a gente deixa de fazer. Obrigada. Fatologia, página 21, terceira linha de baixo para cima. A acalmia íntima para o assentamento do autoparapsiquismo. Como chegar na acalmia e por que se diz assentamento do autoparapsiquismo?
Então, a acalmia íntima como base para o assentamento do autoparapsiquismo. A acalmia íntima, eu vejo assim, eu fui conquistando alguns padrões de mais equilíbrio, saúde, bem-estar, depois que eu comecei a investir em reciclagem. E comecei a atender, né, o meu processo. Então, quando eu investi na assistência, na autoassistência, na heteroassistência, eu comecei a sentir bem-estar. Então, antes era um turbilhão de informação, de emoção, de muitas coisas, e hoje já está mais assentado. Mas tem um bom percurso aí para caminhar. Então, o assentamento do autoparapsiquismo é um objetivo que eu tenho, mas assim, vai tudo de eito, né? Não tem como você ter o parapsiquismo assentado no sentido assim de um equilíbrio das vivências que você tem, se a tua vida está atribulada, se as tuas emoções não estão assentadas, sua intraconsciencialidade está conflitiva. Então, eu vejo que a acalmia íntima passa pela autorreciclagem e o parapsiquismo também. Então, vai de eito. Eu vejo assim, quanto mais eu fico equilibrado, eu amplio minha cosmoética, minha intenção está mais existencial, meu parapsiquismo abre um pouco mais. Aí, às vezes, dá uma bagunçada, aí eu tenho que voltar, ver quais reciclagens eu preciso realizar, aonde eu preciso ampliar minha cosmoética, aí dá uma sentada no sentido assim, de uma equilibrada, aquilo fica pacificado. Então, você tem que articular muitas coisas com o que vem de informação extrafísica. Porque o extrafísico está ocorrendo, você pode estar em contato com ele a todo momento e tem muita informação. A diferença é assim, o que você dá conta. Para isso, eu trago essa questão da acalmia íntima como reciclagem, né, como um processo assim, de melhorar a cosmoética, ver onde é que você tem que reciclar para dar uma tranquilizada. Aí você vai se atendendo, isso na minha análise, na minha compreensão, né? Aí o parapsiquismo também fica mais tranquilo, não fica, né, te agitando tanto. Angela, agora ligou. Rosângela, na parafatologia, tu põe muito a relação dos amigos com o desenvolvimento do autoparapsiquismo. Tipo, ali na linha 12, tu põe o autoparapsiquismo potencializado pelo amigo parapsíquico. E lá na 24ª, tu põe as amizades intermissivas amplificadoras do autoparapsiquismo. Tu podia expandir um pouco? Posso. Até brinquei que a Ana, que está aqui do meu lado, falei, você está no meu verbete, né? Mas, assim, vários de vocês eu incluo nessa questão do autoparapsiquismo, né? Que é potencializado pelo amigo parapsíquico. Esse aqui eu lembro bastante até do professor Valdo falando que quem ficava perto dele começava a observar um monte de coisas de sincronicidade, de vivências, e aquilo contribuía com o desenvolvimento do parapsiquismo da pessoa, porque ela está inserida no holopensene, na pensenidade, né? Daquela consciência que tem um desenvolvimento maior do que o seu, mais assentado, mais maduro de parapsiquismo. E, assim, nesse momento, quem interage, pelo menos, né, quem estava mais perto do professor Valdo, observava muitas coisas que depois ele dava risada, né, que o pessoal via que tinha muita coisa, muita sincronicidade, muita vivência. Então, eu não vivenciei tanto essa proximidade como algumas pessoas, mas eu tenho meus colegas que eu tenho essa proximidade. Então, os colegas parapsíquicos potencializam o meu parapsiquismo. Então, isso eu acho bem interessante, né? Eu coloquei aqui o amigo parapsíquico. E é interessante que eu coloquei como um item aqui na pensenologia, a pensenosfera tratora de parapsíquicos, que é o último item que eu coloquei da pensenologia. Porque eu não sei se é só comigo que ocorre, mas eu levantei essa hipótese, porque eu interajo com muitas pessoas e quando eu vou conversando, vou interagindo, a pessoa tem um parapsiquismo diferenciado. Então, afinidade, interesse, né? Eu vou levantando as minhas hipóteses. Porque, assim, todos têm, né? Se a gente for ver até o gatinho, o cachorrinho tem parapsiquismo lá dele. Todo mundo tem. Né? Se eu começar a conversar, interagir com ele lá, ele vai me mostrar o parapsiquismo, né, do bichinho. Mas, assim, a maioria das pessoas que eu tenho interação, acho que até pela minha afinidade, meu interesse, tem esse processo do parapsiquismo. E tem pessoas que entendem do paradigma consciencial e pessoas que não entendem do paradigma consciencial. E eu não falo nada. Mas eu vejo que muitas das vivências que a pessoa tem é muito parapsíquica, entende? Sim. E outra questão, logo depois do radar parapsíquico profilático, tu põe a seleção das para-informações atuando como profilaxia na saúde consciencial. Só me diz aonde que ele está na 13ª. Começa na 13ª e vai para a 14ª. Você quer falar da seleção das para-informações atuando como profilaxia na saúde consciencial? Isso. É essa?
Esse aqui é bem importante, esse item, né? Porque, assim, quem tem o parapsiquismo mais aflorado, né? E quem quer desenvolver o parapsiquismo também, são muitas informações. Então, você tem que fazer uma profilaxia para a tua própria saúde, para você não ir beirar a insanidade, porque tem muitos parapsíquicos que adoecem, porque a gente capta muita informação. E o que você faz com tudo aquilo? Então, se você vai abrindo, e daí também tem a forma de você pensionizar, né? Tem o nosso processo do passado, aí cada um das suas áreas de desenvolvimento do parapsiquismo, né? Vou colocar aí místico, religioso, enfim, deve ter várias áreas que eu não conheço. Então, assim, como manter a tua saúde consciencial. Então, como se fosse um rádio que você liga todas as estações ao mesmo tempo. Não dá, você tem que ligar uma estação só e focar naquilo para se desenvolver. Senão, você passa da medida, entende? Então, a tua saúde consciencial é a prioridade. Então, a seleção das para-informações eu estou como profilaxia. Então, eu tenho que selecionar o que vem e o que não vai entrar, entende? Então, você vê que está gerando desequilíbrio, para tudo, não é assim? Para tudo. E vê o quanto está custando o quilo do tomate. E quanto está custando o quilo do tomate. Para chegar no intrafísico. Para voltar para o intrafísico. O intrafísico é uma bênção, porque a gente vem para cá para desenvolver habilidades e maturidade. E esse corpo aqui, ele dá uma restringida para isso. Para a gente conseguir ir aos poucos, né? Exatamente. Tem um aspecto dentro desse tema que é, assim, tem muita gente parapsíquica, né, com problemas psiquiátricos. E é uma coisa limítrofe, assim, né? Então, você vai no hospital psiquiátrico, tem um monte de gente, ou num lugar onde tem, né, vários pacientes psiquiátricos, vamos dizer assim, que tem um nível de parapsiquismo até bastante alto. Mas o que acontece? Aquele parapsiquismo está piorando, às vezes, a condição da pessoa. Né? Tá mexendo com a emoção de uma maneira que não deixa a pessoa estável, piora a situação. Né? Então, essa racionalidade, esse discernimento, a lógica, ajuda nessa linearidade pensênica, nessa calmia, no assentamento, né? Para poder observar as sutilezas que vêm também. Né? Vou fazer uma pergunta aqui, devolvo aí. Tá? Concretude, quarta linha. Na ortopensatologia, na página 20. Concretude, quarta linha. Poderia ampliar? Todo empenho aqui começa pelo estado vibracional? O Observaldo falava que é a chave, né, da percepção aí. Agora, pode ler de volta? Todo empenho aqui começa pelo estado vibracional. Eu acho que se você quer desenvolver um parapsiquismo mais homeostático, pelo estado vibracional, ele vai te ajudar muito. Agora, quantas vidas a gente trabalha com energia, mas assim, de uma maneira sem essa ferramenta, né, de domínio da energia. É uma coisa mais instintual, né? Então, aqui o estado vibracional, ele reorganiza as energias. Lógico que ele vai reorganizar as energias se a tua pensenidade tiver também homeostático, né? Você vai mobilizar as tuas energias com uma pensenidade saudável, isso te ajuda muito. Fatologia, página 21, terceira linha, de baixo para cima. Quais suas vivências pessoais sobre o posicionamento em manifestar padrão referencial homeostático? Eu vou pedir para vocês me localizarem aqui de volta. Então, fatologia, página 21, terceira linha, de baixo para cima. O posicionamento em manifestar padrão referencial homeostático. Aí a pergunta é: quais suas vivências pessoais nesse contexto? As minhas vivências, posicionamento e manifestar padrão referencial homeostático. Aqui eu estou caminhando nisso, né? De um posicionamento de padrão mais homeostático é o saber falar, o saber calar, é o respeito à outra consciência. São itens assim que eu estou desenvolvendo para conquistar um padrão mais homeostático.
de homeostasia. É a dinâmica, né, que contribui muito para o meu equilíbrio. Várias dinâmicas que eu estou fazendo, né, me ajuda a ter um referencial. Até mesmo os colegas que eu interajo, eu vou observando como que eles fazem e eu vou copiando mesmo, né? Porque se você ainda está desenvolvendo um parapsiquismo, você observa como que o outro faz, que deixa ele saudável. Porque a gente tem várias referências aqui dentro da comunidade, da Conscienciologia, que contribui você ter um parâmetro. Então, o posicionamento é o que eu estou fazendo diariamente. Eu vou ficar bem, eu vou ficar saudável, eu vou desenvolver isso da melhor maneira possível. E eu tenho algumas questões minhas, assim, do meu jeito de funcionar, que eu não fico parada. Eu busco melhora, sabe? Eu vou fazer autopesquisa, eu peço ajuda para o colega. Às vezes passa da medida no sentido assim de desenvolver mais autonomia, né? Nas próprias abordagens. Mas, assim, a intenção é de melhorar. Eu tenho uma intenção de ficar melhor, mais saudável. Então, esse é um posicionamento meu de ter um referencial mais homeostático. Ok, tecnologia, página 22. Quais são as técnicas de ortocondutas parapsíquicas? Adentra bem isso que eu trouxe, né? Eu estou escrevendo esse verbete, né, com esse tema, ortocondutas parapsíquicas. Então, quando tiver finalizado, convido para estar participando, né, e contribuir com a minha pesquisa. Mas, assim, ortocondutas parapsíquicas saber falar, saber calar, a tua intenção, né, o quanto está a cosmoética naquela situação. Adentrando a questão da cosmoética, né, a ortoconduta parapsíquica. Paradoxologia, página 22. Poderia explicar o paradoxo da insciência da maioria das consciências no planeta Terra, das duas realidades no cosmos, consciência e energia, apesar da vida humana ser energética? Eu coloquei como paradoxo porque a maioria das consciências consideram que existe essa vida humana apenas, né? E não consegue perceber que muito do que eles fazem, o impacto, né, do que eles pensenizam e manifestam tem a ver com a energia. Então, consciência e energia. E é uma insciência da maioria das consciências do planeta Terra. Então, se as pessoas entendessem que existe essa vida material temporária, né, essa energia temporária aqui densificada no intrafísico, por um objetivo específico, facilitaria muito. Então, assim, a consciência ela mobiliza muita energia, densifica e plasma várias, né, a energia dela que plasmou aonde ela vai morar, o trabalho, várias questões no intrafísico, é ela que desenvolveu aqueles objetos, aqueles produtos. Porém, ela não tem ciência que ela faz isso. Então, às vezes, ela gasta muita energia com coisas desnecessárias para poder... até estava conversando com a Ana disso, né? Esses dias, achei interessante assim, que as consciências mobilizam muito das suas energias, mas elas não sabem que tudo que ela produz no intrafísico é da mobilização das energias dela, da intenção dela. Então, se ela consegue entender que aqui é temporário, ela pode usar toda essa energia para algo evolutivo, para ela evoluir. Então, simplificar muita coisa, e mesmo que algo seja muito simplificado, ele é complexo. Então, a gente vê assim, até as questões do professor Valdo, quanto ele contribuiu para a gente entender que ter uma vida organizada e simples, ela é necessária. E, às vezes, a gente se coloca um monte de entulho, né, e objetos, e tanta coisa desnecessária, que fica aquele bagulho energético ali atrapalhando a tua vida, te enroscando, e você não libera, né? Eu vejo assim que ao longo do tempo eu fui me liberando de muitas coisas intrafísicas. Eu falei, ai, que alívio, né? Porque fica mais solto, mais relaxado. Você entende que aqui é temporário, né? Até aquela questão que você estava falando da simplicidade de uma, né? Que você mantém aquele padrão, de repente aquilo que vem de fora ou que interfere fica mais visível. Né? Porque está tudo mais tranquilo e calmo. Agora, se estiver tudo bagunçado, né? Aquele excesso de pensenidade, de objetos, de coisas, para você distinguir o que vem de fora,
é mais complexo, né? Isso que você está trazendo é bem importante, que a organização ela é necessária, mas uma organização que te traz equilíbrio, é funcional e pacifica, não aquela que vai te deixar rígido, né? Que quando chega alguma questão de fora, ou energia, o pensênio, desorganiza, você consegue diferenciar o que é teu, o que é do outro. Então, quanto mais a gente tiver consciência, né, aqui na vida humana, que a nossa realidade, né, tem a consciência, mas a nossa realidade é energética, ela é muito importante. A Ana está mostrando aqui que até na fatologia eu coloquei a organização e disciplina da vida humana conscienciológica. Traz muitos benefícios. Gente, nós vamos ter agora em novembro o primeiro Congresso Internacional de Para-Reurbanologia. Vai acontecer na CIPEC em Jundiaí, dos dias 24 a 26 de novembro. Esse evento vai ter 4 conferências, 2 mesas de debate, uma palestra, um lançamento de livro, um lançamento de revista e outras 2 atividades. A revista vai ser Reurbanizator, que eles vão estar lançando. Então, fica o convite aí para todos. Efeitologia, página 22. Poderia explicar com exemplo o efeito dos autocuidados somáticos na ampliação do autodiscernimento parapsíquico? O corpo humano ele é algo muito importante, né? Esse autocuidado somático ele é sério, porque eu trouxe anteriormente, né? O nosso corpo humano ele tem prazo de validade. Então, quanto mais estiver homeostática com o seu corpo, né? Que, na verdade, o autocuidado somático é um autocuidado holossomático, né? Isso amplia teu autodiscernimento parapsíquico, porque você está com uma dor, você está com um adoecimento, isso impacta em percepções. Então, sei lá, eu já vivenciei assim, está gripada, você fica mais cansada, isso altera a tua pensenidade. Então, o autocuidado desse veículo que você ganhou é prioritário para o desenvolvimento do autoparapsiquismo. Então, quanto mais técnico você cuidar desse soma, você pode ir implementando, né? Eu vejo que eu faço isso com o meu corpo. Então, o implementar rotinas mais homeostáticas é um esforço contínuo, porque a lei do corpo é do menos esforço, né? Da preguicite. Então, sei que o corpo, se deixar, ele fica paradinho. Então, você tem que fazer esse cuidado contínuo, né? E tomar banho, e cuidar da saúde, exercício físico, e alimentação, e sono. Olha quanto tempo a gente dedica para manter a saúde desse corpo físico. Logo, isso impacta no parapsiquismo. Então, vamos pensar lá, né? A pessoa que tem um problema alimentar, né? Uma obesidade grave. O quanto as energias dela densificam, e isso interfere na pensenidade, interfere nas energias, as companhias extrafísicas. Em qualquer adoecimento. Muitas vezes tem alguns adoecimentos que trazem benefício para organizar a consciência, para ela parar e prestar atenção no corpo, e isso ajuda em reciclagens intraconscienciais. Mas então, assim, eu vejo como uma prioridade. Não dá para você investir no parapsiquismo e deixar o corpo de lado. Então, vou só estudar, né, porque agora o processo é aumentar o soma. Não, tem que ir lá na academia ou natação, o que você gostar, e mexer a poupança, não tem jeito. Você tem que fazer exercício para o seu corpinho dar conta de viver e fazer mesmo. tua proex, né? É uma relação de dependência, né? A gente depende do soma. A gente depende do soma. É a nossa casa, né? É a nossa casa. Nossa casa. Então, imagine lá, eu trago assim, a nossa casa é onde você materializa tudo que tem dentro de você. Então, assim, se põe para fora aquilo que você gosta. Então, se tem um quarto lá meio bagunçado, é da tua pensenidade aquela bagunça. Se tem, né, algumas coisas assim, e tudo bem. Então, eu tenho que aprender a organizar mais rápido isso. Então, o nosso corpo não é diferente. Nosso corpo expressa a nossa intraconsciencialidade. Então, assim, quanto mais você cuidar do teu soma, né, ele impacta nos outros veículos. Então, a consciência impacta nas energias, nas emoções, no soma. O soma também impacta na energização. Estou cansado. Começa a fazer exercício, libera, né, hormônios de bem-estar, e você vê que isso impacta na tua consciência, e quanto mais você faz exercício lá regular, oxigena teu cérebro, então você consegue pensar melhor e consegue escrever.
Então, né, da consciência para os outros Efeito veículos. cascata. Então é do soma. Então, às vezes está com depressão, a consciência lá não está bem. Começa a fazer um exercício, ela começa a caminhar fora, pegar um solzinho, isso já melhora o humor, libera, né, alguns hormônios de bem-estar, a consciência começa a pensar, aumenta a lucidez e ela fica melhor. Parabeniza a verbetógrafa pela escrita desse verbete tão interessante. Na Fatologia, página 21, 7ª linha. Por favor, gostaria que explicasse com mais detalhes o item A Radicação Vitalícia na Cognópolis, cidade da paracognição. Radicação vitalícia na Cognópolis é morar, né, num ambiente de Cognópolis, que é o que a gente tem aqui. Então, a Cognópolis é um local onde reúne vários pesquisadores da conscienciologia, que tem o mesmo objetivo aí de desenvolver essa ciência e de melhorar a sua própria intraconsciencialidade, de fazer assistência. Então, esse é um objetivo nosso, né? Conseguir colocar em prática essas verdades relativas de ponto da conscienciologia. Então, entendendo que nós somos consciências, né? E temos o nosso histórico do passado e estamos tentando melhorar. Então, essas ideias contribuem com que a gente... Eu digo até que a conscienciologia é um tipo de terapia mais avançada, que a gente vai depurando a nossa intraconsciencialidade. Então, radicação vitalícia na Cognópolis é você fixar a sua moradia no local de Cognópolis. Hoje a gente tem aqui Foz do Iguaçu, mas tem também outras Cognópolis, Aracê. Tem. Agora a gente tem, eles estão desenvolvendo lá o projeto de Cognópolis em Santa Catarina e Florianópolis, e cidade da paracognição. Então, paracognição é esse conhecimento, esse arcabouço que a Conscienciologia traz, né, de várias vidas, de energia, do parapsiquismo, dessa interassistência, da cosmoética, universalismo. Então, é a paracognição que vai além da cognição humana, intrafísica, dessa vida mais densa que a gente está, né? Então, estar num ambiente desse otimiza muito a nossa vida. Eu considero que foi uma decisão importante vir para cá, estar com meus amigos evolutivos. Agora, sim, tem pessoas que não estão na Cognópolis, mas têm a conexão com a Cognópolis. Então, eu tenho amigos meus, né, que não moram aqui, moram na Alemanha, e eles falam que toda vez que eles vêm para cá, eles se reenergizam com os colegas, com o grupo, com o Lupensene, e voltam. É como se tivesse, como se fosse tipo pseudópodos, assim, de conexão com esse ambiente otimizado, porque são muitas pessoas conscientes e consciex pensionizando em reciclar, em melhorar, em conseguir materializar essas ideias da conscienciologia no planeta. Então, a Cognópolis é uma sementinha aí que está germinando, né? E tem muito trabalho para ser feito. É uma tentativa caricata, para dizer bastante caricata, de uma Comunex. De uma Comunex. Não é isso? Uma tentativa. Uma tentativa. Para Fatologia, página 21, 16ª linha. Comente, por favor, a construção seriexológica do autoparapsiquismo. Antes, nos meus contos escritos, eu chamava a consciex de fantasma e o povo adorava. Hoje, faço mais tares escritas, mas às vezes é antipática e incompreendida. Seja bem-vindo. Faz parte do serviço, né? Faz parte do serviço. Construção serexológica do autoparapsiquismo. Eu não trouxe aqui, mas tem um material do acoplamentário que traz o histórico, né, breve ali do desenvolvimento do parapsiquismo, que a gente vem de muito tempo, né, com esse processo aí de desenvolver a compreensão da multidimensionalidade, da nossa vivência nessa interação, né, com o parapsiquismo. Então, é uma construção de várias vidas. Então, você vê uma pessoa que tem uma habilidade projetiva, não foi de um dia para o outro, né? Ela tem um esforço, tem uma dedicação, não é um... Eu escuto muito, né, que a pessoa tem um... Como é que chama? É um dom. Não é, né? É um esforço muito grande que já vem de vidas para chegar naquela condição. Então, ralou, não é pouco, não. Então, é uma construção de várias vidas o que a gente tem. Nós somos o resultado de muitas vidas.
Gente, vai ter um curso, já que estamos falando de seriexologia, que se chama Cotejo Seriexológico. Critérios de autorreconhecimento de personalidade consecutivas, com o professor Roberto Laime. O curso vai ser nos dias 25 e 26 de novembro, na Consecutivos. O Roberto estudou muito isso, escreveu um livro sobre isso, então quem tiver interesse, vale a pena aí participar. Parafatologia, página 2, 17ª linha. As aulas paradidáticas dos cursos intermissivos. Você possui alguma rememoração de provável curso frequentado? Rememoração do curso intermissivo, especificamente não. Eu tenho identificações aqui no intrafísico que eu fiz curso intermissivo. Então, assim, aulas paradidáticas, né, eu trouxe porque eu estou trazendo um tema sobre parapsiquista sempre aprendente, e o curso intermissivo é uma base nossa de muitas informações dentro dessa linha do parapsiquismo. Então, eu vejo assim, quando eu cheguei na Conscienciologia, eu tive uma identificação muito grande com o grupo lá em Curitiba. Então, isso é uma informação que eu valorizei. Então, a facilidade com as ideias da Conscienciologia. O primeiro livro que eu ganhei, eu li ele rápido e eu queria entender a construção dos neologismos. Eu falei, eu quero entender os neologismos, mas eu li e eu entendia, só que eu fui aprofundar. Eu peguei aquele livro, destrinchei, primeira vez que eu pego um livro e absorvo, assim, com prazer, e peguei dicionário, fui estudando, que foi até do Vicenzi lá. Do Luciano Vicenzi. Do Luciano Vicenzi. Coragem para evoluir. Coragem para evoluir. Então, eu falei, nossa, eu entendo esse negócio, eu ficava eufórica, assim, de feliz de estar com aquele grupo, eu queria estar dentro das reuniões, eu esperava a hora de iniciar o voluntariado. Então, isso é uma retrocognição para mim, é uma informação que eu tenho afinidade com as ideias, afinidade com o grupo, e vir para Foz também. Foi algo assim que eu cheguei aqui, senti em casa e queria interagir com todo mundo, então a compreensão de ter passado por curso intermissivo, né, ela é significativa. Agora, as aulas paradidáticas, eu vejo assim no sentido de especialidade. Eu tenho um jeitão de funcionar que eu me identifico com alguns grupos dentro da Conscienciologia. Então, assim, eu não sei se eu fiz todas as aulas, se eu fugi de algumas. Gazeteou? Gazeteei, né? Porque o astrofísico sabe como é que é, né? E a gente, às vezes, né, não está com a pensilidade tão organizada, você não consegue ficar muito tempo lá assistindo a aula. Mas, assim, eu tenho afinidade com a especialidade de conscienciometria, com esse grupo, né, que está hoje voluntariando na Consus. Então, eu vejo que é uma das minhas especialidades. Eu gosto muito de parapsiquismo, então já adentra mais aqui o grupo da Conscienciologia, que está investindo nisso, tem o CAEC, enfim. Tem várias disciplinas que eu identifico que tenha, né, e a gente vê que a interação com os colegas, essa identificação vai te mostrando que você participou do curso intermissivo. E que tem algumas disciplinas lá que você fez e outras gazeteou. Nem sabe. Fatologia, página 21, 10ª linha. Poderia elucidar as reciclagens contínuas evidenciadas pelo mitridatismo interassistencial? Sim, posso evidenciar. Quando eu cheguei na Conscienciologia, eu tinha uma necessidade de urgência de reciclagem. E eu percebi assim, que foi um investimento contínuo de entender mais as ideias e querer mudar, e tanto que eu cheguei no grupo e a identificação principal foi com a conscienciometria. Porque ali é o estudo principal, a ferramenta dessa especialidade, né, é o livro Conscienciograma, que contribui muito em você entender ao teu respeito sobre a intraconsciencialidade, sobre o que você vem aqui, ele te traz muitas informações. Então, essas reciclagens contínuas, ela necessita de abertismo, né, de você estar aberta à informação, a feedback. Eu vejo que eu tenho isso, por isso eu estou tanto tempo, né, conseguindo fixar aqui com o grupo. E isso evidencia um mitridatismo interassistencial, porque é pouco a pouco. Então, o que a gente entende? Que quanto mais você recicla, você entende a teu respeito, mais você amplia a tua assistência.
Você entende o outro. E eu vejo que é automático. Você melhora um pouquinho, de repente chega aquela pessoa que está com aquela demanda, você mexeu naquilo ontem e hoje você já está explicando para a pessoa aquilo que você aprendeu. Isso mostra o quê? Que aí nós estamos atrasados. E, tipo, vai, que está na hora de melhorar, né? E esse mitridatismo interassistencial passa pela intenção de você melhorar para ajudar o outro. Perfeito. Neosinapsologia, página 22. Pode listar alguns tipos de contingenciamentos da autobiografia? Essa daqui eu coloquei há pouco tempo no verbete, eu achei bem interessante. Sinapses derivadas de parafenômenos devido ao contingenciamento da autobiografia. Assim, eu tenho algumas tendências minhas que me levantam a hipótese de ter vidas tanto dentro da monarquia no passado quanto da religião. Então, algumas vivências que eu tenho, assim, devido à minha autobiografia, né, e vai tendo aqui, só para ler o item inteiro. Neosinapses, derivadas dos parafenômenos devido ao contingenciamento da autobiografia. Conjunções, sincronicidades e momento evolutivo grupal. Então, esse item eu coloquei devido a eu estar inserida dentro desse grupo aqui dentro da Cognópolis. Então, devido às minhas pesquisas, eu entender que eu tenho um processo aí de biografia do passado forte dentro da monarquia e da religião, e o grupo está levantando muitas pesquisas, né? Nesse momento, assim, a gente tem consecutivos, pesquisando sobre né, a série X, sobre as outras vidas. Eu vou trazer um exemplo de um curso que estava tendo, não sei se era um fórum, que era sobre a temática da monarquia, e nesse eu não estava participando. E começou a dar repercussão. E eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu estava silencioso o negócio e agora está me dando repercussão. Então, um vinha e me chamava de princesa, o outro falava não sei o quê, que eu estava sentada na mesa em tal lugar da monarquia, que a rainha que sentava não sei das quantas lá. E começou a vir um monte de repercussão assim, do povo me dando feedback naquela semana. Falei, mas ninguém beijou seu anel. Mas que negócio é esse, né? Que negócio é esse? Eu falei, eu sei que eu passei, né? Tem hipótese que eu passei por lá. Aí, quando eu fui ver, estava tendo uma atividade do grupo com essa temática. Então, assim, mesmo que eu não estava lá na atividade, eu estou inserida nessa temática e tem uma repercussão multidimensional. Então, por isso que eu coloquei esse item da situação em si, né, das conjunções que vão ocorrendo e sincronicidades. Aqui são diversas que ocorreram nessa vivência, das pessoas estarem falando, de eu passar pela pessoa que organizou o curso, eu falei, tem mais informação. De eu ir na dinâmica e falar que estava aparecendo a temática da monarquia. Então, assim, o grupo eu falo que é tipo uma conexão, né, uma teinha, assim, mexeu aqui, impacta em todo mundo. Então, a gente tem um grupo que está fazendo pesquisa lá na França, dá repercussão, está lá do outro lado do mundo, o que tem a ver com essa história? Não, você tem a ver, te dá repercussão, porque você tem a ver com a pessoa, tem afinidade, e nisso você vai anotando, né, para ver o que tem lógica e o que é viagem na maionese, né? Crescendologia, página 22. Pode definir o parapsiquismo empírico? Posso. Então, a gente desenvolveu o parapsiquismo de várias vidas. E antes era uma coisa mais instintual. Então, eu estou trazendo aqui um contraponto do parapsiquismo teático, que é técnico, né? Tem a teoria e tem a vivência. Essa teoria que eu estou trazendo é dentro dessa linha da definição, que é o meu objetivo de desenvolver o meu parapsiquismo agora com mais tecnicidade, mais lucidez e com foco na interassistência. Então, o empirismo, ele adentra ali a questão do misticismo, né, de você não questionar muito, de você ir vivenciando. E eu quis trazer esse contraponto de ser teático, a gente vivenciar esse parapsiquismo, mas colocar a teoria, embasar ele de uma maneira mais homeostática, equilibrada, e tentar tirar toda essa excrescência do passado de misticismo, né, e direto ao ponto. Objetividade. Né? Objetividade. Polinomiologia, página 22. Poderia detalhar um polinômio parapercepto, diferenciação pensênica, ortocondutas e aprimoramento tarístico? Esse polinômio até é
um geral do verbete, porque assim, para a percepção, né, a diferenciação do que eu estou vivenciando na minha pensenidade, pensamento, sentimento e energia, ortocondutas, implementar aí condutas mais cosmoéticas para vivenciar as parapercepções, para poder diferenciar o que você está, né, passando. E o aprimoramento tarístico, que é coloquei por último, porque assim, para que tudo isso? Né? Por que eu vou desenvolver? Qual o objetivo de tudo isso? E eu vejo que um fim é o desenvolvimento consciencial e a interassistência, né? Então, aprimoramento da TARES. Rosângela, voltando aqui na parafatologia, na 18ª linha. As vivências fenomênicas durante as minis tertúlias conscienciológicas. O que você pode aí compartilhar conosco? Nossa, aqui são muitas vivências que eu tenho de fenômenos durante as mini tertúlias e durante as tertúlias também, né? Aqui esse item, quando eu coloco, até no período que o professor Valdo estava aqui. Então, assim, eu tenho uma facilidade de assimilação. Então, muitas vezes eu sentava aqui pertinho, né, e ficava registrando tudo que o professor Valdo falava, e eu acoplava com as energias dele e eu ficava inteligente. Pensava rápido, entendia tudo que ele falava. Então, essa é uma das vivências que eu tive, assim, muito interessante, por acoplamento energético com uma pessoa mais homeostática. Agora, tive outra vivência também com o professor Valdo, que foi muito importante, que estava várias pessoas presentes, e ele teve uma expansão, que ele estava tendo um momento específico da vida dele, eu não recordo direito agora. Eu sei que teve um fenômeno que ele passou, que ele falou que foi o irrompimento do psicossoma, e daí eu olhei para ele, ele estava assim, uns 3 metros de altura. Ele estava aqui em pé, né? Ele estava em pé e eu olhei assim para ele e falei, nossa, eu estava super desconhecida, estava próximo, e várias pessoas tiveram essa vivência, cada uma teve uma percepção diferenciada. Eu lembro de uma colega minha que ela viu que ele não estava com os pés no chão, ele estava como se estivesse volitando. Eu vi ele estava imenso, para mim ele tinha tipo uns 3 metros de altura. Então teve todo um contexto da vida dele, porque ele teve esse fenômeno. Ele, no dia, ele até comentou que ele não esperava ter essa vivência, né? E depois a gente ficou conversando um tempão sobre esse contexto. E várias outras situações, porque assim, aqui é um ambiente otimizado de energias, de debate, de amparo. E se a gente aproveita esse ambiente, aqui é um ambiente que eu fico bem desconhecido, e nisso você pode ter muitas vivências, né? Vivência de assistência. Eu lembro de uma outra situação que eu saí do acoplamentário, estava assim, toda descoincidida, a energia limpinha, daí eu entrei aqui dentro, parecia que estava uma algazarra, mas eu olhava, não tinha ninguém conversando. Estavam prestando atenção na tertúlia, mas estava um auê, porque eu estava descoincidida, daí eu escutava a pensinidade que estava do meu lado. Eu falei, eu não quero escutar o que essa criatura está pensando. Então é assim, até desagradável, porque o parapsiquismo te traz muita informação, né? E aqui, né, eu lembro das mini tertúlias também. Eu sentava nesse lugar aqui que eu estou sentando. Ah, todo mundo queria ficar aqui grudado no professor Valdo. Aqui é uma dinâmica, né? Agora imagina na época dele, que ele era o epicentro. Eu trago ele porque Gente, quando eu coloquei esse item, eu estava lembrando dessas vivências. Mas assim, nós com nossos colegas aqui, a gente tem muitas experiências riquíssimas. Eu até trago assim, que a gente deve interagir mais com cada pessoa da Conscienciologia, porque ela é riquíssima. Nossa, eu fico impressionada quanto tem de pérola aqui dentro, que às vezes a gente não sabe. Então, sentar, interagir, conversar, eu gosto muito de fazer isso, porque eu descubro um monte sobre aquela consciência. Então, assim, e o outro traz muita informação a teu respeito durante essa interação. Só mais essa agora que eu vou subir. Na fatologia, a última frase sua, como que você se sente agora? Fala para nós dessa satisfação íntima na conquista da habilidade parapsíquica interexistencial. Eu vejo que é um caminhar aí, né? Essa satisfação íntima, assim, é a todo momento que, na interação do trabalho até profissional, eu vejo, assim, teve uma vivência que foi riquíssima, que eu estava saindo da clínica, né? Estava no carro, eu parei no sinaleiro e eu senti um bem-estar íntimo muito grande e feliz com a minha profissão.
de estar fazendo o trabalho que eu estou fazendo. E lá teve muita assistência, né, e informações que eu vou tendo do assistido. Então, o parapsiquismo não é aqui dentro da Cognópolis. O parapsiquismo é isso, é meu, dessa consciência, e eu manifesto ele em todos os locais. Então, essa satisfação íntima... Porque eu lembro assim, que eu tinha uma reflexão que eu quero ser assistencial, eu quero entender o que é ser assistencial. Eu ainda tenho muita coisa para caminhar, mas quando eu consigo fazer algo em benefício ao outro, e eu vejo que todo o esforço evolutivo que eu fiz ajuda a outra consciência, me dá muita satisfação, porque era uma das metas de eu ser uma pessoa mais assistencial, né? Porque até então tinha um padrão, né, embotado, vários conflitos, um padrão mais egocêntrico, que eu fui depurando isso. E depurando, assim, reciclagem, interação com os amigos, feedback, com cobaia, dando aula, aquela coisa de vamos caminhar, né? E eu vejo, assim, no trabalho das dinâmicas, quando a gente faz assistência, na TENEPS, essa satisfação íntima. É muito bom que você vê que todo aquele esforço deu um resultado, né? Você não ficou fazendo tudo aquilo do nada. A gente estava falando aqui do CAEC, da tertúlia, e eu fico pensando que a criação desses referenciais homeostáticos, de locais parapsíquicos, homeostáticos também, né? Porque a gente também já usou o parapsiquismo de uma maneira bem patológica em outras vidas. Eu vejo que isso, a gente ainda não tem noção da repercussão disso para a gente nas próximas vidas, dos encontros que a gente tem, mesmo que às vezes, eu já tenho tido isso, né? Estou aqui no Foz, vai fazer 14 anos, né? E aí, às vezes, eu encontro algumas pessoas que não são tão próximas do meu cotidiano, mas eu já tenho uma interação, um laço forte com elas, que é um reconhecimento. Então, eu encontro aquela pessoa, me dá bem-estar, né? Um bem-estar, me dá a gente está falando de satisfação, né? Desse vínculo que a gente não tem ideia de como ele é forte, como ele é profundo e como ele vai impactar positivamente outros momentos da nossa vida, né? E aí, também estou bem, eu e a Maria Lucas estamos assim, meio hoje, tudo que ela falou aqui eu tinha notado também, que é a gratidão. Como é que você relaciona esse processo que é da gratidão aqui na fatologia, terceira linha de baixo para cima, a gratidão pelas oportunidades interassistenciais? Ah, sim, esse foi um aprendizado que eu fui aos poucos entendendo. Então, tudo que eu escuto, eu aproveito, eu absorvo tudo. Eu sou uma esponjinha para várias situações. Uma informação importante eu registro. Mas gratidão, eu comecei a ver entender o que é a interassistência. Então, estou aprendendo, porque assim, na interação com o outro, eu contribuo e o outro contribui comigo. Então, a gratidão... Só me mostra aqui onde que está de volta, Ana. A gratidão pelas oportunidades interassistenciais. Eu comecei a sentir isso de agradecer, porque aquela pessoa é tão rica e ela traz tanta contribuição. É até interessante, porque você está fazendo assistência, mas você está recebendo, e muito. Então, você está contribuindo ali com o teu melhor, né, com o que você consegue naquele momento, e você vê o resultado daquele trabalho. Né? Eu vejo assim que às vezes a pessoa, o docente, o aluno, não, aquele aluno, né, se não tivesse ali, o curso não existiria, né? Se aquela pessoa que eu atendo no meu trabalho não tivesse ali, não estaria acontecendo aquilo. E a minha ProEx só vai existir se essas pessoas chegarem até mim e eu chegar até elas e tiver essa interconexão, essa interassistência. Então, de uma maneira assim, de gratidão, até pelas vivências que não são boas, você aprende muito. E depois de um tempo você começa a ver, não, que bom, foi uma oportunidade, aprendi, ok, bola para frente. Então, essa gratidão aqui é um princípio, um início, né? Gratidão. Até a gente chegar lá um dia na transafetividade vai demorar, né? Pedala Robinho, porque a gratidão é o início, né? Gratidão pelos amigos, pelos colegas. Eu vejo assim que o grupo aqui, eu tenho gratidão por muita coisa. Muitas vivências, muita interação. Não tem como não agradecer, né? Você começa a ser um pouquinho mais assistencial quando você começa a agradecer o outro, né? Se ainda não chegou nisso, está difícil. Nem começou, né? Tem que começar, né? Interaciologia, página 22. Pode expandir a interação, ortopensenidade, extrapolações heurísticas?
Ah, sim. Aqui, quanto mais... Eu tive uma vivência essa semana que foi bem bacana. A gente estava escrevendo, eu e uma voluntária da Conscius, um e-mail, né? E a intenção era positiva, de voluntariado, e nisso começou a ter a conexão ali com o amparador e vim várias ideias. Então, assim, isso eu vivencio em vários momentos. Quando a intenção está qualificada e você está bem intencionado, né, a pensanidade está mais rígida, você consegue ter algumas extrapolações de ideias, né, ter verpons, e muitas vezes são ideias que somente você vai poder ter pelo teu arcabouço cognitivo, teu jeito de pensar, de ser, com o teu processo extrafísico. Então, eu tive já algumas vivências assim de extrapolação de ideias. Um exemplo, na dinâmica, a gente está agora com a dinâmica da Conscius, mudou o formato, e a gente está tendo a oportunidade de estar em outros tipos de atuações. E você, em contato com amparadores mais avançados, isso amplia a tua cognição de tal maneira, é como se expandisse o espaço craniano, não sei nem detalhar. Eu fiquei pensando até como se fosse lá o Neandertal, né, que chega o serenão, e daí dá uma ampliada na cabecinha da criatura para ele poder fazer alguma coisa, né, mais avançadinha. Eu me senti mais ou menos assim na dinâmica, com o acoplamento do amparo, e consegui ter aquela visão mais ampla, ideias mais avançadas. É bem por aí mesmo. É, né? Gente, então a última pergunta aqui, Códigologia, página 22. Pode esclarecer a ampliação do Código Pessoal de Cosmoética, CPC, enquanto instrumento de abertura e ou aumento da paraperceptibilidade? Então, o Código Pessoal de Cosmoética é a tua intenção nas ações que você faz, né? Então, você depurar a tua cosmoética, você analisar onde ainda tem traços imaturos, anticosmoéticos, porque todos nós temos, se a gente for analisar lá, eu como pré-serenão vulgar, estou quanto do serenão? Então, tem muito para caminhar. Então, quanto mais eu for depurando isso, o meu parapsiquismo ele vai poder ter uma abertura. Porque para que aquela informação? Então, isso eu me questionava muito, até trouxe anteriormente, né? Para que ter clarividência? Para que ter percepção do outro? Para que o fenômeno? Por que de tudo isso? Então, qual que é a intenção? Então, eu percebi que quanto mais eu estava com uma intenção positiva, eu vejo isso em sala de aula, que eu obtenho muita informação dos alunos, aquilo não é para ter o bel prazer, para se sentir bem, poderoso, como no passado a gente usou o parapsiquismo de maneira inadequada para poder, enfim. Hoje a gente vê assim, a nossa intenção é essa, tem um percurso para caminhar, para a gente reciclar e usar o parapsiquismo de uma maneira intencional cosmoética. Todos nós estamos caminhando para isso, esse é o objetivo, pelo menos, que eu vejo o grupo ter a intenção. Então, a paraperceptibilidade, ela vai ampliando à medida que você vai tendo mais cosmoética. E para ter mais cosmoética tem muita coisa para fazer. Reciclagem, né? Trabalhar a pensenidade, amplificar aí a intenção, se colocar no trabalho da assistência. Então, assim, são várias questões para poder ter abertura desse parapsiquismo assistencial. Porque senão, para que ter parapsiquismo, né? Qual que é o objetivo? Muito bem, gente, então nós estamos encerrando, a gente agradece aqui a Rosângela, agradecemos os tertulianos, os teletertulianos, nós passamos para os nossos recados e até amanhã. Obrigada, professora Mabel. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 15 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 26 perguntas online. Hoje nós teremos 4 convites. A Mariluz com o convite da IC Interpares, a Fernanda com o curso Síndrome do Impostor, o Bernardo Farina com a 3ª semana da Cosmoética e eu com o curso Projeciologia e Urbex. Boa tarde a todos. A Interpares é uma instituição conscienciocêntrica responsável pela ajuda aos intermissivistas que estão passando por dificuldades financeiras momentâneas. A Interpares faz doação de cursos da Conscienciologia, livros, laboratórios, dinâmicas, consciencioterapia, além de várias outras doações. Para realizar seus objetivos, a Interpares
capta recursos por meio de doações de contribuintes. Caso tenha interesse em contribuir, faça um depósito identificado para Interpares e envie e-mail com nome, endereço e o valor de depósito para financeiro@interpares.org.br. Em seguida, enviaremos o recibo. As informações para o depósito são Banco Sicoob, 756, agência 4343, conta corrente 18, 162, dígito 5, CNPJ 25, 462, 329, /1000 ao contrário, dígito 03. A Interpares agradece a sua contribuição. Olá, boa tarde a todos. O CAEC gostaria de convidá-los para participar do curso livro Síndrome do Impostor, Superação pela Autocientificidade. Esta síndrome, ela se caracteriza, de maneira geral, com a pessoa tendo uma dificuldade de reconhecer as suas competências, suas habilidades, seus talentos. E isso causa muitas consequências, seja na vida profissional ou na vida pessoal. Então, nesse curso vão ter atividades que a pessoa pode fazer esse autodiagnóstico e também uma autoprescrição para a superação dessa síndrome, né? De modo algum, a pessoa com a síndrome do impostor é farsante. Na verdade, é um sentimento próprio de estar sendo uma fraude perante os seus talentos, que muitas vezes as outras pessoas reconhecem, mas ela mesma não consegue reconhecer. Então, o curso vai ser dia 2 e 3 de dezembro, sempre à tarde, e as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC, pelo telefone 2102-1499. O código aqui de Foz é 45. Obrigada. Boa tarde a todos. A Cosmoethos convida todos os interessados a participarem da terceira semana da Cosmoética. Vai ter início agora nessa próxima segunda-feira e terminará no domingo, com várias atividades voltadas para a compreensão, debates a respeito da cosmoética. Nós teremos a 15ª imersão laboratorial, onde os interessados podem procurar o CAEC diretamente ou através do telefone 2102-1499 e informarem a sua disponibilidade, fazer a sua inscrição para um determinado número de laboratórios. E o sorteio desses laboratórios, que cada interessado fará, ocorrerá na segunda-feira, dia 6, às 9 horas da manhã. Teremos também várias atividades gratuitas, palestras públicas, todas iniciando às 19 horas, nos dias 6, 7 e 9, na sala 106 do Discernimento. Uma das palestras versará sobre uma questão que ocorre muito no Brasil, né? A respeito do negocinho evolutivo, com a seguinte indagação: você ainda faz negocinho evolutivo? Palestra do dia 7 abordará o tema flexibilidade cosmoética e o jeitinho brasileiro, fazendo uma comparação entre essas duas situações. E no dia 9 teremos a palestra autocoerência cosmoética e a evolução, né, ante a evolução. No dia 8, quarta-feira, nós teremos uma oficina especial com o tema autocosmoética cotidiana vivenciada. Aliás, o tema dessa terceira semana de cosmoética é exatamente esse, a autocosmoética cotidiana vivenciada. Também no decorrer da semana teremos verbetes, todos com a temática da cosmoética, e no dia 11 e 12, sábado e domingo, um curso especial, autocosmoética cotidiana vivenciada. O horário no sábado é das 8h30 ao 12h30,
depois das 14h30 às 17h30. E no domingo, das 14h30 às 12 horas, ao meio-dia. Convidamos todos os interessados a participarem dessa terceira semana da Cosmoética e virem debater aqui conosco esse tema. Obrigado a todos. Bom, o IPC convida você, indiferentemente, qualquer pessoa pode participar desse curso. É o curso Projeciologia e Reurbex. É um curso novo, institucional, e que visa unir o mater pensene da instituição, que é a projeciologia, com a meta maior da conscienciologia, que é a reurbanização extrafísica. Então, não perca essa oportunidade. Convide seus parentes, amigos, que queiram vivenciar o parapsiquismo através dos campos que são instalados, para ter essa experiência. Vai ser uma experiência ímpar e vai marcar, assim, vai ser um marco maturológico do trabalho do IPC, né, nesse curso. Né? Vai ser um mega curso com mais de 120 pessoas, então nós vamos estar lá mobilizando muita energia em prol da reurbanização extrafísica. Todos os alunos vão poder participar dos 3 campos que serão instalados, vivenciando a clarividência, arco voltaico e também projeção e energização dos epicons. Serão 3 epicons, a Ana Luísa Rezende, Félix Young e a Patrícia Pielarice. O curso vai acontecer em Florianópolis, no Hotel Cambirela, nos dias 10, 11 e 12 de novembro. As pessoas interessadas, por favor, façam contato com o CEA Florianópolis. O telefone é 48, código de área, 999 80 3952. Podem falar com a Marlene ou com a Alessandra Serafim. O próximo verbete de amanhã será idoso pré-dessomático. A especialidade é dessomatologia e a verbetógrafa é a professora Maria do Carmo Benini. Agradecemos a presença, a participação de todos, conscientes, conscientes. Tenham uma boa tarde.